Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro das Sagradas Escrituras, capítulo de número 18. Ô Gui, deixa aquela foto do Zap com o tema no telão. Deixa aquela foto lá o tempo todo. Primeiro livro, Gênesis, capítulo 18. Apenas o verso 20. Deixa a foto aí quietinha. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. E o seu pecado se tem agravado muito. Oremos. Pai de amor, mais uma vez, tua palavra está aberta, pronta para ser meditada, refletida, mas em nome de Jesus, Pai, o teu Santo Espírito poderoso, o mesmo que inspirou, o mesmo que trabalhou na vida da tua igreja, o mesmo que levantou profetas, é Deus sobre a tua igreja hoje e agora. Então, em nome de Jesus, ó Deus, flua em mim, flua no teu povo, flua na tua igreja. O teu Santo Espírito trabalhe em nós agora, em nome de Jesus. Amém? E amém? Eu creio que dois grandes temas na Bíblia, ou dois grandes textos, muitas vezes a pastorada amiga não gosta de tocar no assunto. Um é falar de Sodoma e Gomorra, outro falar de Apocalipse. Tem pastor que não gosta muito de Apocalipse assim não. Eu tenho algumas dificuldades devido a algumas teorias e não chegar a nenhum acordo, até porque ninguém que foi lá não voltou para falar, a não ser o João. Não é verdade? Ninguém que foi lá não voltou para me explicar, a não ser o João. Então, fora do texto bíblico, é difícil algumas coisas e nem tudo se explica. Mas, o básico da fé, da salvação em Cristo Jesus e que o céu nos aguarda, isso nós temos, ok? E o texto de Sodoma e Gomorra não está apenas neste verso, mas discorre um pouco mais à frente também. Aqui é quando Deus traz a palavra e decreta a destruição daquelas duas cidades. E o motivo pela qual Deus quer fazer justiça e destruir aquela cidade, o seu povo, é o seu pecado, diz o texto, e o seu pecado de Sodoma e Gomorra tem agravado muito. Não é que Deus tolera pouco, é que ultrapassou os limites. E esse texto segue, Deus trazendo isso diante do servo Abraão. E Abraão, diante desse texto, fica assim: Deus, mas o Senhor vai destruir duas cidades, não basta uma, duas. Pai, Deus, mas lá deve ter gente boa. E aí os bons vão morrer também no meio dos ruins? Não está justo isso não. Olha como a gente, desde Abraão, a gente gosta de dizer para Deus o que é justo e o que não é injusto. Não é verdade? A gente fala, não é justo, tenha lá o irmãozinho, trabalhar tanto, é pobre, olha, Deus tinha que abençoar aquele irmão com a prosperidade, olha, que lá com tanta fé, e lá, olha, com aquele problema, com aquele carro velho, né, aquela mulher tribulada, oh, coitado. Irmão, a gente acha que é injusto. Pergunta para Deus se é injusto, não fica falando você que é injusto. E a gente não tem critério de justiça. Os irmãos lembram daquele sermão uma vez, que eu comecei com a seguinte expressão: estou com raiva. Alguém lembra desse sermão?
Não lembra? Vai no YouTube de novo que você assiste. Eu falei sobre o sentimento de ódio, de raiva, né? Sobre a ira, e que quando a gente está com raiva, com ira, a gente não tem como fazer justiça, e a gente não sabe fazer justiça. A justiça só quem sabe é Deus, mesmo que esteja irado. Quando a gente irado, nós não sabemos nem corrigir nossos filhos. Quando a gente está irado, tira a varinha da mão, esconde o chinelo, espera a raiva passar para depois disciplinar o seu filho, que é capaz de você cometer uma injustiça com ele e pesar demais a mão. Isso não é correto. Então, nós não sabemos fazer justiça nem com calma e nem com raiva, mas Deus sabe fazer justiça todo o tempo. E nós não sabemos, e muitas vezes nós queremos julgar o próprio Deus. O que o Senhor está fazendo é injusto, e Abraão fez isso. E Abraão começou a ter uma discussão matemática com Deus. Mas Deus, seguinte, e se tiver 50 justos no meio das duas cidades? Deus falou, se tiver 50 eu não vou destruir nada não. 50 é um bom número. Mas Abraão falou, estou tentando enrolar Deus, não vai dar não. E se tiver 45? E foi baixando. E porque ele conhecia o povo. E a matemática de Abraão foi 50, 45, 40, 30. Deus falou, se tiver 30, não destruo não. Aí Abraão pensou direito. Mas se tiver 20? Mas não é muito, não vai ter 20. Se eu falar 20, Deus vai lá contar, não vai ter. E vai destruir. Acho que eu vou errar na matemática. Deus, se tiver 10. Por amor. Aí diz o verso no capítulo 18, na mesma página provavelmente você vai ler. Disse ainda Abraão, não se ire, ó Senhor, se lhe falho somente mais esta vez, porque ele já vinha discutindo, 50, 45, 40, 30, 20. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Aí eu te pergunto, tinha 10 justos somado aquelas duas cidades? Não dava 10. Quando o texto mais à frente, entrando o capítulo 19, Deus vendo que não tinha nem 10 para salvar. Porque, gente, no meio de duas cidades, eu infelizmente não fui buscar a estatística de qual era a população da época dessas duas cidades. Me desculpe aí a minha falha. Mas são duas cidades grandes e sobrou só uma casa. Só uma família. Família do sobrinho de Abraão, Ló. Vai ver para mim aí, irmão, se tem algum comentário aí? Desculpa, eu acabei não buscando essa informação, pensei nisso agora. Então Deus, sabendo que não tinha nem 10, e por amor a esses justos, falou, eu vou tirar esses justos, mas vou fazer minha justiça. Envia os anjos até a casa de Ló, do sobrinho Ló. E aí acontece uma cena terrível. 2 anjos aparecem e querem comunicar, Ló, saia, porque Deus vai destruir. Mas, neste comunicado, aconteceu uma cena trágica, vamos dizer assim. Jó capítulo 19. A partir do verso 1. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló, assentado este, quando os viu, levantou-se, e indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhe, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada, e seguireis,
o vosso caminho? Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhe muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, ou seja, no avançar já da noite, os homens daquela cidade cercaram a casa, homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Verso 5 do capítulo 19. E chamaram por Ló, e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Trazei-os para fora, a nós, para que abusemos deles. E aí Ló resiste, os homens insistem. Ló faz uma proposta de ceder então as suas filhas, não porque ele não amasse as suas filhas, não porque ele quisesse que as suas filhas fossem abusadas, mas ele fez uma opção de proteger, em especial, os anjos de Deus. Talvez ele fez ali, entre o mal contra os anjos e o mal contra as filhas, o homem abdicou das filhas por proteger os anjos. Ele teve que fazer uma escolha cruel. Olha, mas mesmo assim ele sacrificou ali da sua casa para proteger os anjos de Deus. Como assim? Sacrifício de Isaac, né? Abraão topou o sacrifício do filho, por amor a Deus. E aqui Ló é capaz de sacrificar a sua família, as suas filhas, para proteger os homens de Deus. Mas Deus honra até mesmo a atitude de Ló, a fé de Ló, e estes homens de Deus vão até a porta e comete ou faz um milagre às avessas, né? Não de cura, mas de cegueira para todos aqueles que estavam ali querendo abusar deles mesmos. E estes homens saem perturbados daquela casa. E assim foram, diz o texto que, e feriram de cegueira aos que estavam fora. Verso 11, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Os homens eram tão cruéis, que mesmo cegos, ainda procuravam a porta da casa de Ló. Mesmo cegos, insistiram em sua maldade, insistindo em praticar o mal contra aqueles homens. Mas, por estar cegos, não tiveram êxitos, e cansaram de procurar a porta. Irmãos, esta é a maldade de Sodoma e Gomorra. Hoje, e no tempo bíblico, existe essa expressão, os sodomitas, ou sodomia. E o que vem a ser, quando se fala alguém é um sodomita, não refere somente a este povo que lá habitava, mas refere-se a um estilo de vida, a uma prática, especialmente o que descrito no verso 4, onde homens queriam ter relações sexuais com os anjos, que aparentemente na aparência de homens. Então, sodomia, aqui é relação anal. Se você buscar no dicionário, vai estar lá escrito, relação sexual anal. Isso é sodomia no dicionário. Mas, para o contexto bíblico-teológico, sodomia é tudo aquilo que é depravação da sexualidade humana. Tudo que deturpa a sexualidade, seja homossexualidade, seja pedofilia, seja zoofilia,
seja o sadomasoquismo, seja o lesbianismo, seja o estupro, seja a luxúria, seja a luxúria. É uma palavra um pouco complexa que pode ser ainda dividida entre sensualidade, lascívia e libertinagem. Sensualidade precoce infantil, uma sensualidade vulgarizada. Lascívia, quando é o sexo antes do casamento, e libertinagem, que é mesmo sinônimo de concupiscência ou coisas torpes. Luxúria, por fim, tem o significado satisfação desregrada dos desejos sexuais.